É uma honra ter você por aqui. Conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Quando você fala sobre Shiva, não existe parentesco, não existe lugar de nascimento. É muito comum se referir a Shiva como Yakshaswarupa. Yaksha significa sempre aquele tipo de ser que não é humano. Então todas as pessoas iluminadas que estiveram... Quantas você conheceu? Eu escutei sobre muitas. Como sabe, digamos Krishna, ou Mohammed, ou Ram, ou Cristo. Buda, você sabe. Todas as pessoas iluminadas que estiveram neste planeta, existe algum tipo de menção ao nascimento ou morte deles. Mas quando o assunto é Shiva, como você diz, e eu li que ele foi autocriado. E eu frequentemente te faço esta pergunta se ele desapareceu no ar, e aparentemente alguma coisa desse tipo aconteceu. Ele nem mesmo podia ter filhos biológicos com qualquer uma das mulheres com as quais ele se casou. Também ele... Pelo menos você não pode culpá-lo pela população. Sadhguru, estou chegando a algo muito importante. Existe uma teoria... Pensei que a população também fosse muito importante. Não. Existe uma teoria de que Shiva é um alienígena. Meu diretor favorito, Christopher Nolan, fez esse filme Interstellar, que é um dos meus filmes favoritos, onde eles estão constantemente referindo-se a certos seres como eles. Eles estão se comunicando, eles estão falando conosco, eles estão fazendo isso, mas nunca esclareceram quem são eles. Tipo, eles são alienígenas, eles são deuses, quem são eles? E Sadhguru, eu acho que eu senti isso. Quando qualquer ideia criativa vem a mim, não tem absolutamente nenhuma base intelectual para onde eu posso voltar e rastrear. É realmente como se uma mensagem de correio caísse na minha cabeça. Parece como se fosse algo do Isso espaço não é uma externo. confissão, ok? Eu sei que é uma confissão, mas... Sadhguru, será que estamos sendo operados por seres externos? É isso? Bem, as pessoas que não têm fé na inteligência humana estão olhando para cima. Aquela inteligência virá de algum lugar. O que precisamos entender é... Veja, tem certas coisas que são muito significativas neste país e que, infelizmente, esta geração atual esqueceu completamente ou pouquíssimas pessoas se lembram. E no resto do mundo, em alguns lugares eles reconheceram, no resto dos lugares não. A questão é a seguinte. Aqui, nós considerávamos as coisas desta maneira. Por exemplo, no yoga, chamamos sua espinha. De centro do universo a chamamos de Merudanda, que significa é o eixo do universo. O que é um universo? Por favor, entenda isto. Hoje os cientistas estão admitindo que este é um universo infinito. Desde sempre estamos dizendo que é um universo que está sempre em expansão. Então, dizemos que sua espinha é o eixo do universo. Isso soa ridículo. Mesmo sem colocar qualquer carga, as costas da maioria das pessoas está doendo muito. Eles nem mesmo conseguem andar ou correr ou fazer qualquer coisa. Se isso se tornar o eixo do universo, o que acontecerá? Por que estamos dizendo isso aqui? Veja, você sabe que existe um universo, ou você acha que existe um universo apenas pela sua experiência, não é assim? Se você não vivenciasse, se você não pudesse ver isso, se você não pudesse ver assim e sentir assim, você não saberia que existe um universo. Só por causa da sua experiência existe um universo. E o centro, onde a sua experiência está sendo transmitida, é através da sua espinha. Se cortarmos alguns fios na sua espinha, você não terá nem mesmo a experiência do corpo. Esqueça o universo. Então, porque a sua habilidade de experienciar o universo está enraizada e centralizada na sua espinha. Estamos chamando sua espinha de eixo do universo. Suponha que este salão... Veja, agora sabemos os limites deste salão. Agora podemos debater se este é o centro deste salão ou se aquele é o centro deste salão. Suponha que não haja limites neste salão. Como você decidiria? Qual é o centro deste salão? Onde você está é o centro deste salão, não é? A partir dessa base, desenvolvemos uma possibilidade inteira para um ser humano, como não apenas acreditar nessas coisas, mas também torná-las em uma experiência viva. É disso que veio a palavra yoga, que a inclusão acontece. Não porque eu te falo, eu te amo, você me ama, e todas essas coisas. Inclusão acontece simplesmente porque você oblitera as barreiras da sua individualidade. Não porque eu te amo, você me ama. Eu te abraço, você me abraça. Então, porque somos inclusivos. Não, tudo isso durará por algum tempo. Amanhã, se eles fizerem alguma coisa que você não gosta, estará acabado. Mas você oblitera os limites da sua natureza individual, incluindo o seu corpo, que
Você sabe como se sentar aqui sem ser identificado com os limites de quem você é. Sua estrutura física, sua estrutura mental, sua estrutura emocional tem um limite. Pode ser grande ou pequeno. Não estou falando sobre o corpo ser grande. Ele pode ser grande ou pequeno, mas tem um limite. Mas existem dimensões que não têm limite. O que não tem limite é não físico por natureza. Então nosso foco tem sempre sido nessa dimensão, que é não física. É por isso que Shiva se tornou a coisa mais importante. Porque Shiva significa aquilo que não é, aquilo que é não físico. Agora, ele é o yogi sobre o qual estamos falando. Ele é um ser humano, ele vem de algum outro lugar. Veja, tem coisas, como você disse, não existe parentesco. Quando você fala de Shiva, não existe parentesco, não existe local de nascimento. Ninguém o viu crescer quando era um menino. Todas as vezes que o vimos, ele tinha aproximadamente a mesma idade. E não sabemos onde ele morreu. Um ser humano tão significativo, mesmo naqueles tempos, se ele morresse em algum lugar, eles deveriam ter construído um templo, eles deveriam ter construído algum tipo de monumento para ele. Nada disso aconteceu. Então não existe nascimento, não existe morte, não existe parentesco, não existe irmãos, não existe nada para provar que ele esteve aqui. Isso quer dizer que podemos assumir que ele veio de algum outro lugar? Não necessariamente. Mas em muitas das... Se você olhar na tradição, é muito comum se referir a Shiva como Yakshaswarupa. Isso significa, Yakshas significa sempre aqueles tipos de seres que não são humanos, mas que supostamente existiram no ambiente natural deste planeta, na floresta e outras coisas. Ao que quer que nos refiramos como alguns tipos de seres ou criaturas, ou como quer que você queira chamá-los, que não são humanos por natureza. Então, muitas vezes na tradição, você verá inúmeras canções e outras coisas falando sobre Shiva como um Yakshaswarupa. Então tem muitas coisas que apontam, mas não existe prova específica de que ele veio de algum outro lugar. Você disse várias vezes, Shiva significa aquilo que não é. Também tem o Adi Guru, o Adi Yogi, o Shiva que viveu em Kailash, que viveu em Kashi. Como é isso? O que é aquilo que não é? O que é esse Shiva a quem você se refere como Adi Yogi? Veja, Shiva significa aquilo que não é. Quando dizemos aquilo que não é, estamos falando sobre uma dimensão que não é de natureza física. Porque nossa percepção sensorial é tal que podemos apenas perceber aquilo que é físico. Veja, agora mesmo você pode ver minha mão porque ela está parando a luz. Você não pode ver o ar porque ele não está parando a luz. Apesar do ar que você respira agora ser mais vital para a sua vida do que a minha mão, não é? Mas você pode ver isso, você não pode ver aquilo. Em outras palavras, nossos sentidos estão equipados para ver apenas o que é necessário para o nosso processo de sobrevivência. Qualquer coisa além disso, se você quiser ver, você precisa de um certo aprimoramento da percepção. Então, todo o sistema do yoga é um aprimoramento dessa percepção. Yoga não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é algo para se acreditar ou desacreditar. É algo que você usa para aprimorar sua percepção, para afiar sua percepção de tal forma que você possa ver coisas que você não está vendo agora, que você possa escutar coisas que você não está escutando agora. Veja, agora mesmo, o departamento meteorológico está dizendo, depois de amanhã vai chover. Olhe e veja, os seus olhos te dizem isso? Não, não dizem. Mas eu te digo, existem vários pássaros e animais aqui que sabem todos que depois de amanhã vai chover. Formigas sabem que vai chover depois de amanhã, mas você não sabe. Por quê? Eles provavelmente estão experienciando algo diferente. É um fato, no processo evolutivo, que os seres humanos têm um sistema neurológico mais evoluído. Sim? Mas eles sabem, nós não sabemos, apenas porque a maioria dos seres humanos se sobrecarregaram com muitos pensamentos e muita emoção. Eles não aprenderam esse fundamento de como lidar com seu pensamento e com sua emoção. Então, a nossa própria inteligência se tornou um obstáculo, que nós não vemos nem mesmo coisas que uma formiga vê, ou que um elefante vê, ou que um tigre vê, ou mesmo que um cachorro vê. Se você não consegue achar alguma coisa, você traz cachorros para achar hoje em dia, não é? Porque eles parecem sentir melhor o cheiro, eles parecem conhecer as coisas melhor do que você. Por causa disso, nós criamos instrumentos.
Porque nós temos uma inteligência que é de um certo tipo e que ainda é nova para nós, na escala evolutiva ainda é nova para nós. Por causa disso, nós criamos ferramentas, mecanismos, instrumentos. Então, não podemos ver lá em cima o que está lá, então colocamos um telescópio. Agora, o departamento meteorológico não é administrado pelas formigas, ele é administrado por seres humanos. Eles mesmos não podem ver, mas eles fizeram instrumentos que os farão ver. Sim? As formigas podem ser capazes de ver para a sobrevivência delas. Nós não somos capazes de ver porque há muito pensamento e emoção acontecendo. Mas agora criamos instrumentos que vão ver para nós, que vão ouvir para nós, que vão nos contar coisas que nós mesmos não somos capazes de fazer. Então, nesse processo inteiro, o que é visível e o que não é visível? O que tem uma estrutura física e o que não tem uma estrutura física? Nós começamos a explorar todas essas coisas. Mas o fundamento da nossa ciência, ou a busca da nossa ciência, é chamada de física. Física é a única ciência real. O resto são apenas ramificações disso. Então, quando você diz física, você afirmou claramente que você quer estudar apenas o que é físico. Isso é uma tolice. Esse é o maior erro que fizemos. Agora estamos dizendo, somente se for físico, pode ser estudado, e existe. Tudo que não for físico, não existe. Não é um fato que o seu corpo físico é uma acumulação? Sim. Durante um período de tempo você acumulou. Então, se somente isso é real, você enquanto pessoa, você enquanto vida não é real. Isso é o que estamos afirmando. Estou dizendo, aqui é onde está a falha fundamental. Então, Shiva significa aquilo que não é. Então, estamos falando sobre, de alguma forma, acessar aquilo que não é físico, ou que não está no alcance da assim chamada física ou da ciência moderna, como nos referimos. Hoje, a ciência moderna sabe que parece haver algo além. Então, agora eles estão dizendo que a sua lógica não vai te levar lá. Então, eles estão inventando algo chamado lógica difusa, mas ainda não é o suficiente porque você ainda está preso nos seus próprios arranjos, porque é física. Você só está disposto a aceitar o físico como realidade. Isso significa que a sua própria vida não é uma realidade. A vida que você é não é uma realidade, apenas o seu corpo é uma realidade. Então, desenvolvemos uma cultura inteira baseada nisso. Quando você diz Shiva, de uma certa forma, você está transcendendo essa limitação. Limitações culturais, limitações científicas, as limitações de mentalidade que as pessoas têm. Então, de onde ele veio? Se você compreendeu certas coisas e recebeu um certificado, você compreendeu certos aspectos do corpo humano, nós diremos a você, ela é médica. Então, como você se tornou uma médica? Porque você percebeu alguma coisa. Então, agora, um yogi veio. Ele nunca se deu o trabalho de se apresentar. Então, nós o chamamos de o primeiro yogi. Adi Yogi significa o primeiro yogi, porque ele nunca nos disse seu nome. Então, alguém disse, mas ele é Shiva. Por quê? Ele compreendeu aquilo que não é. Porque ele compreendeu aquilo que não é, nós também o chamamos de Shiva. Então, agora, na cultura popular ele é Shiva, mas na cultura espiritual ele é Adi Yogi. Por quê? Para ele, para nós, ele é um yogi. É por isso que estamos interessados nele. Porque ele experienciou aquilo que não é, nós também o chamamos de Shiva. Agora, se você olhar aqui, os homens as pessoas que estão sentadas aqui, mais de 70% delas, os nomes delas são alguma expressão de Shiva. Eles perceberam alguma coisa? Eles viram aquilo que não é? Não. Mas eles são capazes? Então sabemos que eles são Shiva em potencial. Então nós também os chamamos de Shiva. Podemos até chamar o nosso cachorro de Shiva, ok? Não achamos que isso seja uma ofensa. Por quê? Um cachorro não sabe aquilo que não é. Um cachorro não é um yogi, o cachorro também não vai se realizar em sua vida, mas nós sabemos que ele também vem da mesma fonte. Como eu vim, como você veio, ele também veio da mesma fonte. Então não achamos que seja algo impróprio chamar o nosso cachorro também de yoga. Algumas pessoas estão ficando muito ofendidas porque eu disse isso.
Elas podem ficar ofendidas porque, eu não sei, talvez elas usem a palavra cachorro como um termo depreciativo. Eu não acho que há algo depreciativo em ser um cachorro. A maior parte das pessoas confiam mais em um cachorro do que seres humanos. Então, até onde eu sei, eu posso chamar até um gafanhoto de Shiva, e eu o faço. Se eu vejo uma árvore, eu digo Shiva. Se eu vejo uma pedra, eu digo Shiva. Se eu olho para o céu vazio, eu digo Shiva. Se eu vejo a lua, eu direi Shiva. Se eu vejo uma estrela, eu digo Shiva. Então, essas pedras vão perceber que elas são Shiva? Não. Elas podem não perceber, mas eu percebi. Essa é uma grande diferença. Você deve procurar por aquelas coisas que irão elevar suas potencialidades e não diminuir suas potencialidades. Olhe para os meus olhos, eu estou sempre chapado. Existe um ficar alto que é quando você pode ver melhor, ouvir melhor, pensar melhor, visualizar melhor. Existe um ficar incrivelmente alto com a vida. Porque a maior fábrica de químicos desse planeta está aqui. Isto é, você se tornou flexível. Esta flexibilidade, nós começamos a trabalhá-la primeiro no seu corpo. Depois, ela deve estar em todos os aspectos da sua vida. A sua estrutura física, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura emocional, a sua estrutura kármica, tudo deve se tornar flexível, de forma que se torne o que for necessário ser, que não está emperrado sendo desta ou daquela maneira. Então, yoga como um processo, yoga como um método, yoga como uma tecnologia, yoga como uma ciência é essencialmente para quebrar as limitações de uma certa concretização que acontece, a qual chamamos de personalidade. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadhguru. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru, conheça nosso curso clicando botão a seguir ou no link que está na descrição desse vídeo e saiba mais. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!